Muito bem, vamos voltar agora falando sobre genética. Então, a raça humana foi manipulada geneticamente para ser uma população de servidores e adorarem aos deuses. Isso está em nosso DNA, é genético. Somos programados para adorar seres superiores. Então, na hora que a gente chegar na parte da criação da humanidade, você vai entender o que esse slide está querendo dizer. Mas entenda o seguinte, por que 95% da população é crente, bitolado, adora pastores, bispos, papas, entidades, seres, sempre adorando, sempre adorando. Por quê? Porque isso está no DNA. E até que a pessoa se conheça em essência, entenda quem realmente ela vai continuar nesse processo de adoração de seres ditos como superiores. A religião é talvez a forma mais ampla e eficaz de controle da população, através de manipulações de fatos históricos, terrestres, universais. A cabala e o governo secreto têm maioria esmagadora da população mundial nas mãos. Então, esse governo secreto tem a população mundial nas mãos através disso, através do controle pela religião. Toda religião, sem exceção, serve como instrumento de manipulação. Gente do céu, toda religião, independente de qual seja, por melhor que ela aparente ser, por mais que ela mostre para você um intuito final benéfico de amor ao próximo e todo esse blá 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 que no fim das contas não é, mas toda religião, sem exceção, serve como um instrumento de manipulação. E não importa se foi essa, era ou não, se foi essa, era ou não a intenção quando a sua criação. Cada uma também possui parte da verdade ou então a verdade distorcida para servir como amostra grátis para a nossa alma se atrair pela proposta apresentada. As diversas religiões possuem graus distintos de verdade de acordo com o despertar do público-alvo. Mas se realmente existisse uma religião verdadeira, essa religião iria falar para você o que estou te falando aqui. Você não precisa de religiões, igual lá na parte onde Jesus falava, vós sois Deus e o reino de Deus está dentro de você. Então, se realmente as religiões quisessem fazer o bem, despertar a humanidade e servir a um propósito maior e ideal, ela te ensinaria isso, mas não. Ao contrário, tudo que ela faz é por medo em você, através da Bíblia, de que se você não fizer o que está escrito ali, você vai para o inferno, de que se você não fizer o que está escrito ali, Deus vai te amaldiçoar, você vai atrair maldição, usando aquele Deus assassino lá como Deus vingativo e furioso. Para quê? Para que através do seu medo de ser punido por Deus ou de ir para o inferno quando você morrer, você através desse medo ceda aos interesses deles. Então, a humanidade em geral não sabe o que está acontecendo. E, infelizmente, nem sequer sabe que não sabe. População zumbi, dormente, controlada. Vamos falar sobre os Illuminatis. A fórmula para a nova ordem mundial. Nova ordem mundial está chegando, não está chegando, sempre esteve, só que agora ela está vindo com força. Lembra da agenda 2030? Lembra aí do vírus, tal. Daqui a pouco vem o chip. Daqui a pouquinho vem o chip. Já tem governantes, que nesse vídeo aqui eu acabei não pondo, mas vou pôr aqui. Tá meio ruim o vídeo, mas vou pôr aqui para que você veja. Determinado governante falando aí sobre a nova ordem mundial. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, eu vi com os meus olhos. Ouvi com meus ouvidos. Pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles. Dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Várias outras pessoas, até de religiões, até aquele que houve na ONU, aquela reunião, reunindo todas as religiões. Qual que seria o interesse daquilo? O interesse daquilo é que através de todas as religiões criassem uma única religião. Você vai ver na parte dos Illuminati aqui falando sobre quais são os planos aí dos Illuminati para o controle global. Você está pronto? Uma vez que você entenda o que é realmente, o que é essa nova ordem mundial e como ela está sendo implementada, gradualmente você poderá vê-la progredindo em suas notícias diárias. Então aí tá, agora com todas essas informações que eu estou te passando através desse curso, cada vez que você vê o jornal, vê uma informação ou vê qualquer mídia social, você já vai conseguir ver eles trabalhando, você já vai conseguir ver eles mostrando as garrinhas e pondo em prática a agenda deles.
Então, os Illuminati e suas origens gnósticas. Então, vamos entender o seguinte. 2 tipos de Illuminati. Existiram os velhos, antigos Illuminati. Illuminati, se você for entender, significa portadores da luz, ou seja, do conhecimento. E depois, a partir de um determinado tempo aí na história, esses outros Illuminati, uma outra vertente, ou seja, tem os Illuminati bons, que pregam conhecimento, abertura da consciência. Poderia falar que eu sou Illuminati, estou trazendo luz para você. E os Illuminati do mal, que são os que querem controlar tudo aí. Então, ó, antes de continuarmos aqui está uma breve visão de quem foi Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo grego, matemático, fundador do movimento religioso chamado Pitagorismo, nascido em 571 a.C., na Grécia e tal. O iluminismo pitagórico, a religião dos verdadeiros Illuminatis originais, começou formalmente com o antigo místico e matemático grego Pitágoras, e é a única religião do Logos. Você vai entender quando falar de Logos, a hora que falarmos sobre o Deus real. Logos do mundo, ou seja, uma religião racional fundada na razão, matemática, ciência e filosofia. Uma religião fundada, racional, na razão, matemática, ciência e filosofia. Não tem nenhuma conexão com religiões de mitos, como judaísmo, cristianismo, islamismo, que são baseados em fé e crença, superstições, irracionalidade, histórias, parábolas, mitos, lendas e revelações divinas. Essas religiões são ritual, doutrina e dogma, um sanduíche sem pão. Então essa informação foi o segredo dos deuses. Então vamos entender aqui quem foi Adam Weishaupt. Existe um poder tão organizado, tão sutil, tão completo, tão difundido que é melhor você não falar mais alto do que a sua respiração sobre eles. Esse presidente falou sobre isso, falando sobre o poder dos Illuminati. São 13 famílias, os maiores banqueiros, que controlam todo o nosso sistema capital. Então veja essa figura aqui, ó. Então recentemente o que aconteceu? Estava preso com diversas acusações e do nada foi libertado, foi eximido de toda a sua culpa. E agora já está começando a pôr um pezinho na política. Então, se na nossa próxima eleição se candidatar e vier a ganhar, não tem nada de novo nisso. É só a agenda sendo cumprida. Mas esse ser pertence, como eu disse no vídeo lá, acredito que você já deve ter visto o vídeo. E aqui, ó, essa é a Astana, a capital Illuminati. Caso você queira se aprofundar mais aí, entenda. Então aqui são níveis, ó. A pessoa chega, tal, ela foi convidada, ela vai subindo de níveis e até ela chegar quem está no topo aí. Pesquisa aí que você vai saber um pouco mais sobre isso. Mas essa figura e tantas outras já fizeram, fazem e estão sendo controladas por eles. Então vamos ver quem são os Illuminati ditos na web. Illuminati é uma instituição milenar nascida no alvorecer da história. Nos seus fundamentos estão segredos específicos, formando uma sociedade baseada no sigilo e na obediência. O sistema dos Illuminati foi desenvolvido por diversos líderes, entre eles Hassan Sabah, em 1090, Adam e esse outro aqui, ó, Bayez Ansari, deu continuidade aqui a partir de 1550 e foi totalmente fundado e estabilizado aqui por Adam Weishaupt em 1776. Outras dezenas de grupos menores desenvolveram o sistema Illuminati mais ou menos perfeitamente. Em 1976, o alemão Adam Weishaupt funda a Ordo Illuminatorium, sociedade baseada em princípios de reforma moral e social, tudo fachado. Organizaria Rosa-Cruzes, maçons, esotéricos, clérigos e outras ordens numa sociedade disciplinada, secreta e voltada ao progresso e à liberdade. Tudo mentira, porque é um texto da web aqui, então ele vai fazer com que isso, para os leigos, se passem como se fosse algo benéfico. Para quê? Para que essa informação fique no seu subconsciente e quando a nova ordem realmente vir ser implantada, você aceite com a ilusão de que isso é uma sociedade disciplinada, secreta, voltada ao progresso e à liberdade, que a partir da fundação e do estabelecimento disso aqui, sua liberdade você nunca mais vai ter. Esquece. Para entender, devemos voltar à história do 1º de maio de 1976, Dia do Trabalhador, 1º de maio. É quando eles comemoram aí, ó, a fundação da Ordo Illuminatorium.
o dia em que Adam Weishaupt, um ex-padre jesuíta, formou seu grupo oculto designado como os Mestres dos Illuminati. Adam Weishaupt fundou seu novo grupo com base na ordem dos jesuítas com a qual ele estava familiarizado e por eles treinado. Os Mestres dos Illuminati eram uma verdadeira sociedade secreta completamente cerrada para o mundo exterior. Eles tinham um plano específico para eliminar todas as religiões, e instituições civis e governos, substituindo-os por um novo governo global, um sistema que o Weishaupt chamava de Nova Ordem Mundial. Quais foram os planos específicos para esta nova ordem mundial? Então, ao escrever o seu livro, Revolução Mundial, listou 6. Vamos ver se eles estão aqui. Quais são os planos específicos aí para a implantação da ordem mundial? O que eles querem? Primeiro, promover a arte moderna sem sentido e a literatura suja. Mentira. Use o antissemismo para manter os judeus menores coesos. Manipular as mulheres com ideais de libertação. Você veja o combate que as mulheres têm hoje em dia, falando a respeito de machismo e tal, querendo estarem acima dos homens. Criar depressões e inflações econômicas. O vírus vai criar isso daqui. Você vai ver que depois que supostamente passar o vírus, o que vai vir após isso é essa depressão econômica, ou seja, você empresta dinheiro para os caras, você pega dinheiro emprestado, Brasil, pegou dinheiro emprestado aí para tentar controlar esse vírus que foi criado, manipulado, e agora o que acontece? O Brasil está devendo, vai ter que pagar de alguma forma, sem falar que o Brasil começa a valer menos. Então você veja, empresas chinesas comprando empresas no Brasil, estão querendo comprar a Amazônia e por aí vai, vão dominar o Brasil. Criar oposição controlada para eles mesmos, utilizar a dívida do Estado como uma arma para escravizar os países, subverter e controlar todos os governos existentes, instalar políticos contaminados que serão chantageados, ou seja, como eu disse, só vão instalar para interesse deles, manipular estudantes universitários com idealismo falso, ou seja, vão chegar para o estudante e falar, você tem potencial, vem para o nosso grupo. Assassinar líderes mundiais, você veja que ao longo da história vários líderes já foram assassinados, espalhar doenças mentais, doenças mortais, nada diferente da nossa realidade, usar políticas de equilíbrio para poder controlar nações, cometer atos de terrorismo para que através do medo alimente aqueles seres, promover esportes e jogos para desviar a atenção das pessoas. Pessoas estão lá, meu time, futebol, Copa do Mundo, vai se danar com tudo isso, política do pão e circo. Porque enquanto você está perdendo seu tempo com essas porcarias, você está deixando de vir estudar, abrir sua mente e racionalizar. Política do pão e circo. Iniciar uma guerra mundial que incluirá os Estados Unidos, pode ser que venha aí a Terceira Guerra Mundial, apesar que as guerras já vêm agora de forma silenciosa, né? E estabelecer um governo mundial após todo um colapso econômico, como eu disse, o que vem aí após a pandemia. Então, muitos pesquisadores e analistas da internet continuam a ver os lendários Illuminati da mesma maneira que o empresário americano consultor financeiro Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, descreveu os Illuminati da seguinte maneira, ou seja, uma declaração de um livro aí desse financeiro Roberto Kiyosaki. Os Illuminati começaram com uma sociedade secreta sob a direção de padres jesuítas. Ele estudou, ele pesquisou, ele se informou. Mais tarde, um conselho de 5 homens, um para cada um dos pontos do pentagrama, você vê o pentágono, formou o que foi chamado os antigos e iluminados videntes da Baviera. Eles eram maçons luciferianos de alta ordem, completamente imersos em misticismos e em disciplinas mentais, controle mental. Aprenda sobre hipnose, gente. Conheça meu curso sobre hipnose sem neurose. Você vai aprender a controlar a sua mente. Procurando desenvolver os superpoderes da mente. Seu suposto plano e propósito são o domínio do mundo para o seu senhor, que é Lúcifer caído, Satã, ou o nome que você quiser dar. Então isso é o que esse escritor aqui está falando a respeito dos Illuminati. Mas como eu disse lá no início do vídeo, vamos destacar, existiram os Illuminati pitagóricos, pessoas que buscavam conhecimento a fim de ascensão e depois de um determinado tempo
esses jesuítas aqui criando essa ordem de Illuminati para controle global. Então, os Illuminati têm um conselho privado de delegados interligados de elite que controlam os maiores bancos do mundo. Eles criam inflações, recessões, depressões e manipulam os mercados mundiais, apoiando certos líderes e golpes e minando os outros para alcançar os seus objetivos gerais. O objetivo por trás dessas conspirações é criar e administrar crises que acabarão por convencer as massas de que o globalismo, a ordem mundial, com o seu controle econômico centralizado e a ética religiosa de um mundo, é a solução necessária para os problemas do mundo. Então criaram todo esse sistema aí, ó, você veja, ação, reação e depois o que vem após. Criaram todo esse caos, criam o caos, você veja, tem até aquela frase que fala o seguinte, do caos vem a ordem, óbvio, de todo esse caos virá a ordem, a nova ordem, com essas mentiras aqui, ó, de que tudo isso é a solução necessária para os problemas do mundo. E essa população lá, 95 lá, que estão toda dominada, controlada mundialmente, mentalmente, vão cair nisso iguais patos. Essa estrutura, geralmente conhecida como nova ordem mundial, será obviamente governada por esse grupo, o grupo dos Illuminatis. Esse livro fala sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Próximo slide. Os Illuminati são supostamente as principais forças motivacionais que forçam a governança global, uma nova religião para o mundo e o controle centralizado dos sistemas econômicos do mundo. Organizações como as Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e o Tribunal Penal Internacional são vistos como os tentáculos dos Illuminati, pertencem a eles. Os Illuminati são a força motriz por trás da lavagem cerebral das massas insensatas, controle mental flagrante, manipulação de crenças, emburrecimento científico da sociedade, envenenamento químico através de alimentos, águas e ar. Além disso, os Illuminati têm controle total sobre todos os principais meios de comunicação do nosso mundo moderno, todas as informações, toda a comida, todo o dinheiro e a maioria das forças militares do mundo. O veículo do poder dos Illuminati são grandes bancos e a manipulação de todo o dinheiro e riqueza do planeta. Então você veja, falam muito sobre fome lá na África. Se eles quisessem acabar com a fome, a comida toda pertence a eles. Falam sobre depressões, o dinheiro está todo na mão deles. Guerras, as forças militares estão tudo sob na mão deles. E como eles fazem? Eles criam depressões porque tendo dinheiro, através do dinheiro, eles conseguem controlar tudo. 13 pontos para a nova ordem. Uma moeda mundial, uma única moeda mundial, uma única linguagem universal. Tá aqui, ó. www.grandeoriente, texto aplicado tal. Linguagem universal, segurança total, monitoração e vigilância. Vão saber tudo que você está fazendo, falando, onde você está. Você veja que seus localizadores no celular, onde você está, já sabe onde você está. O que você fala, já sabe o que você está falando. Então, eles têm segurança total através das nossas mídias sociais, através dos nossos aparelhos eletrônicos. Assistência social completa e contínua. Mentira. Renda mínima, pleno emprego, ensino gratuito, saúde pública. Tudo mentira isso daqui. Desconcentração da renda do poder do Estado. Impostos mínimos e tal. Tudo vai estar nas mãos dele. Então você imagina, você estudou, se matou, tal, trabalhou, mas você ganhará o mínimo para a sua sobrevivência. E o mínimo que você que se matou de trabalhar e estudar ganhará, aquele que ficou de braço cruzado ali assistindo jornal, novela e Big Brother, vai estar ganhando a mesma coisa. Igualdade absoluta dos seres. Aqui, acabei de falar, igualdade absoluta dos seres. Ou seja, não importa quanto você se mata, se esforce, todo o seu dinheiro não servirá para nada, porque terá um controle individual na distribuição da riqueza aí. Justiça internacional, repressão total e contraversão ao crime. Mentira, tirania e corrupção. Se eles são corruptos, como que eles vão combater a tirania e a corrupção? Então essa repressão total é igual na China, lá você não tem direito de liberdade. Lá você não tem como viver a sua vida da forma, você não pode falar. Lá na China, se eu estivesse falando isso aqui, já teriam entrado policiais aqui e eu já tinha ido para o extermínio. Saneamento e saúde mundial. Lógico, saneamento eles vão implantar, já é implantado dentro da água aí vários químicos para adulterar aí toda a sua genética. Planejamento familiar, vão controlar quantas pessoas você pode ter, ou seja, para controle e redução da população, você pode estar olhando lá as pedras guias da Geórgia.
Fim da fome e da miséria. Mentira. Mentira, porque se quisessem pôr um fim em tudo isso, já teriam. Tem toda a comida, está na mão deles. Liberdade restrita de opinião e manifestação. Mentira de novo. Mentira de novo. Se você for falar o que pensa, você vai ser morto. Moralização do ser, fim da mendicância, prostituição. Lógico que vão acabar com a mendicância. Vão matar todo mundo. Vão matar a prostituta. Tudo isso aqui vai ser exterminado por eles. E ó, criação da polícia e do exército da nova ordem mundial. Exatamente para isso. Para que quando pessoas iguais a mim estiver falando o que estou falando, até você veja os negócios de toque de recolher. Toda essa política aqui, ó, que vai trabalhar para a nova ordem, vão estar trabalhando em cima disso. Então você veja que a implantação aí dessa nova ordem mundial não tem nada de benéfico para a gente. Não aceite isso. Então vamos ver aqui a declaração de David Rockefeller em seus livros Memórias. Vamos ver aqui, ó. Olha a cara desse indivíduo. Não sei se a imagem está nítida para você, mas olha a cara desse reptiliano infeliz, maldito, desse extraterrestre alienígena infeliz. Rockefeller, um dos que tem todo o sistema monetário em suas mãos. Por mais de um século, extremistas ideológicos dos dois lados do espectro político, direita e esquerda, se apossaram de incidentes bem divulgados, como o meu encontro com Castro, para atacar a família Rockefeller, pela influência desordenada que alegam que exercemos sobre as instituições políticas e econômicas americanas. Alguns até acreditam que somos parte de uma cabala oculta secreta que trabalha contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas, e conspirando com outros ao redor do mundo para construir uma estrutura global e política mais integrada. Um mundo, se você preferir, um mundo mais integrado, globalizado. Sendo essa acusação, Rockefeller assumindo, sou culpado e tenho orgulho disso. Um Illuminati falando com as próprias palavras, que ele, assumindo com as próprias palavras, que ele tem todo esse interesse. Vamos encerrar essa aula por aqui e na nossa próxima aula estaremos falando sobre a criação do universo. Como disse, segure-se na cadeira, tome um café, esperto, tapinha na bochecha, toma água, escorde esperto, porque agora vem mais bomba por aí. Te vejo lá.